Boa noite, meu nome é Solange Monteiro e eu estou aqui pela página do Facebook do Divino Mestre para fazer essa exposição hoje falando sobre fake news, notícias falsas nos dois planos da vida. Antes de começarmos a exposição, alguns recados. Se você necessita de atendimento fraterno, envie o seu nome e telefone para o e-mail contato@cedivinomestre.org, tá bom? Porque aí algum atendente fraterno deste horário de reunião pública vai entrar em contato com você. Coloque a sua água para fluidificar e lembre-se que os passistas que estariam lá no Divino Mestre estão conectados. Então, aí na sua casa, enquanto você assiste essa palestra, você também vai receber o seu passe à distância. O dirigente da reunião pública também está conectado. Muito bem, dados os recados, eu desejo sinceramente que você esteja bem ou o melhor possível dentro deste nosso atual contexto. Mas para a gente começar, a gente tem que primeiro fazer uma prece. Então eu peço, por favor, eleve o pensamento a Jesus. Nós vamos agradecendo ao nosso Divino Mestre por mais este encontro, por mais esta possibilidade de consolo, de alento, de amizade, de fraternidade. Que nosso Divino Mestre nos ampare e nos ilumine hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem, vamos falar sobre fake news. Meu Deus, quantos boatos, quantas informações falsas nós temos recebido. Não é de hoje. É verdade que não é de hoje. Hoje nós temos uma ferramenta que favorece isso. Mas cá entre nós, o diz-que, o boato, as informações que não são verdadeiras, fazem parte da nossa vida, acho que desde que o mundo é mundo e desde que a gente se entende por gente, não é? Pois é, o grande problema hoje é que a gente tem uma ferramenta que está na palma das nossas mãos, né? Nosso celular, e que dissemina, que propaga tanta desinformação, tanto lixo, tantas coisas ruins. Serve para o bem, mas a gente ainda faz mau uso dessa ferramenta. Então vamos entender um pouquinho sobre isso. Olha só, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, eles vêm nos orientar, os bons espíritos. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição em que, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Gente, isso é muito atual. Muito atual. Quantas informações nós temos recebido? Nós estamos num momento histórico, nós estamos vivenciando um momento de transição planetária. Só para saber, o planeta ele não passa de transição a transição sozinho, nós estamos nisso, tá? Nós somos os seus hóspedes, né? Estamos vivenciando este momento de transição. É preciso serenidade para isso. Para que então a gente saia, né, da condição de planeta de provas e expiações e vá para a etapa seguinte, vamos subir o nível para planeta de regeneração. Então é preciso transitar, não é? Não dá uma coisa para outra de uma hora para outra, não. É um processo. E esse processo se chama transição. Vamos nos manter serenos, sabendo disso fica mais fácil. Mas então, onde entram as fake news? Fake news foi motivo de pesquisa no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Os pesquisadores, em parceria com o Twitter, que é uma rede social muito utilizada, mas que na época era muito mais utilizada, no período entre 2006 e 2017, eles levantaram quais eram as principais informações que eram divulgadas. Então, eles constataram que foram divulgados 126 mil boatos analisados. Foram mais, mas 126 mil foram analisados. E isso foi compartilhado entre 3 milhões de pessoas. É muita gente compartilhando boato, é muita gente compartilhando fake news. Mas isso foi lá atrás, entre 2006 e 2017. Imagina agora. Pois é. Aí eles foram levantando as informações e cruzando as informações e os dados e levantando as estatísticas e constataram
que as fake news, os boatos, as falsas informações se espalham 6 vezes mais rápido que as notícias verdadeiras. 6 vezes mais rápido. É quase um rastilho de pólvora, né? Isso é uma propagação incrível. Quais eram os temas de interesse naquela constatação, naquela análise que eles fizeram dos 126 mil boatos? Política, lendas urbanas, negócios, terrorismo e catástrofes naturais, naquela época. Faça ideia hoje, nessa pandemia que o mundo está vivendo. Mas aí eles queriam saber também quem é que compartilhava. Os robôs ou as pessoas? Quem faz esse compartilhamento 6 vezes mais rápido? Surpreendentemente, nós, seres humanos, somos os responsáveis por essa ampla divulgação de boatos de fake news. Nós. Por quê? Porque a informação está na ponta do nosso dedo. Ali, na telinha do celular. Plim, clica, vai. E não vai para uma pessoa, né? Você deve ter aí no seu celular inúmeros grupos. Cada grupo eu suponho que tenha pelo menos 10 pessoas. Então faz a conta aí, tá bom? Pensa. Mas então, por que nós divulgamos? Se nós divulgamos 6 vezes mais rápido, por que nós divulgamos? Porque nós somos levados pela nossa emoção. A emoção de ser o primeiro a ter a informação. Então, é importantíssimo eu colocar isso para o mundo. A sensação ou o sentimento de que aquilo pode ajudar alguém. A ansiedade de compartilhar aquilo sem nem saber direito do que se trata. Se aquilo é relevante ou não, se aquilo é verdade ou não. Eu vou receber, li mais ou menos, entendi mais ou menos e já corro clicar porque isso precisa ser espalhado. Aí é que está o problema. Nós recebemos as informações de pessoas que nós conhecemos. Você recebe fake news, você recebe boato, você recebe informação de pessoas que você não conhece, que você nunca viu na vida. Não. Os grupos a que você faz parte são grupos de pessoas que de alguma forma têm a sua credibilidade, a sua confiança, você gosta, são grupos de familiares, amigos, colegas de trabalho. Então, de alguma forma, são pessoas que fazem parte da sua vida e fazem sentido. O mesmo você para eles. Então, quando a gente recebe uma informação, a primeira coisa que a gente pensa é: foi fulano que me mandou. Então, se fulano me mandou, é verdade. Então, eu posso replicar sem confirmar. Acontece que o fulano recebeu de Beltrano, em quem ele também confia. E aí ele também não checou. E aí a gente vai incessantemente propagando uma notícia falsa, como se fosse verdadeira. E aí um bando de gente precisa correr tentar apagar aquele incêndio, porque aquela desinformação, aquela informação falsa, ela cria uma condição terrível. É ou não é verdade? Pensa sobre isso. Muito bem. Para falar sobre os sentimentos, a Joana de Ângeles, no livro Vida, Desafios e Soluções, traz o seguinte: quando há predominância da emoção, as atitudes são embaraçosas e a pessoa simplesmente não consegue pensar corretamente, discernir entre o certo e o errado, criando dificuldades de comportamento. É necessário, portanto, que no festival da vida as emoções convivam bem com a racionalidade, a fim de que o sentimento e pensamento deem-se mutuamente contribuição para o cometimento dos resultados felizes nas decisões e condutas humanas. Opa! Então o que a Joana está dizendo para nós é o seguinte: olha, emoção é natural e faz parte do ser humano, inclusive da nossa evolução. Mas a racionalidade também. Então, quando nós recebemos alguma coisa, a gente tem que respira, para um minutinho, leia com atenção, verifique aquilo que você está recebendo, faz sentido mesmo? Ou não? Não é? Qual é o objetivo disso aqui? Isso aqui me desestabiliza ou não? Calma, respira. Quando a gente para e respira, imediatamente o nosso racional vem à tona e aí ele, opa, peraí, talvez não seja bem isso. E aí você vai evitar o dedinho nervoso, clicando em tudo, entendeu? Então, cuidado, é isso que ela está alertando a gente. Mas aí como é que a gente identifica, né, a fake news? Como é que a gente vai saber se é verdade, se não é verdade? Recebo tanta coisa de tantas pessoas que eu confio. Pois é, aí a gente tem que saber.
nos dois planos da vida, no plano físico, esse que a gente está com tanta coisa acontecendo, e no plano espiritual, que a gente também tem informações e que também estão acontecendo muitas coisas, né? Então vamos lá. Como a gente identifica? No plano físico, quando você recebe uma informação, essa informação vem de onde? Esse site é verdadeiro? Ele existe mesmo? É confiável? Quem assina? É uma notícia? Quem está assinando essa notícia? Quem é o jornalista? Dá um Google lá, pesquisa, verifica, tá? É isso. Dá trabalho. No plano espiritual, no caso de psicografias, de mensagens mediúnicas e tal, vá se verificar a fonte, o espírito que está dando essa comunicação. Não vai acreditando que é uma psicografia do Chico Xavier, é uma psicografia do André Luiz, é uma mensagem da Ivone, do Eurípides. Calma, vai verificar. Não sai espalhando, não. Olha o dedinho nervoso na tela do celular. Desconfie das notícias bombásticas. A cura. Qualquer notícia que, de repente, respira. Para pensar. Outra coisa, essa notícia tem data? Ela tem lá a data? Ela é recente? Ela é atual? Ou não? Por que isso? Porque a propagação da fake news, ela se dá e ela não se interrompe, porque as pessoas não têm o cuidado de interromper isso. E aí elas vão propagando. Outro dia eu recebi no meu WhatsApp um fake news que já devia ter caducado, porque além de ser falsa, ela era de quase 10 anos atrás. Pensa! Mas ela não tem a data. E aí ela parece muito atual, porque ela é construída de uma forma que nos seduz e parece verdadeira. Então tem que tomar cuidado, tá bom? No plano espiritual, você precisa estudar a natureza desse médium. O que é estudar a natureza desse médium? Quem é esse médium que está trazendo essa psicografia? Em que casa ele trabalha? Não é? Onde ele faz essa reunião? Entendeu? Tem que tomar cuidado. E por fim, desconfie dos links compartilhados nas redes sociais. Porque tem muita coisa, inclusive vírus, né? Vocês sabem. Vai clicando ali e pronto, já deu problema. Mas desconfie. Opa! Antes de clicar direto no link, abre a página na internet e vai verificar. Entendeu? É uma dica. No plano espiritual, quem passou essa mensagem? Essa mensagem supostamente desse espírito. Qual era a intenção desse espírito comunicante? Qual era a intenção desse médium ao propagar essa informação? Qual era o pensamento íntimo dele? Qual era o sentimento mais ou menos louvável de quem está interrogando aquilo? É verdade? Não é verdade? É correto? Não é correto? Faz sentido ou não faz? É necessário ter o questionamento. É questionar sim, tá bom? Perguntar não deveria ofender. Então pergunte, questione. Olha, mas você recebeu de onde? Como é que chegou isso para você? A pessoa te mandou? Você leu? Não sai compartilhando. Devolve para ela a informação. Mas de onde veio? Como é que você recebeu? Se verificou? Interaja. Porque você chama a atenção da pessoa também para o fato de que de repente ela está propagando uma informação que não é verdadeira. E ela para pensar sobre isso. Tá bom? Muito bem. Isso está no item 186 do Livro dos Médiuns. Gente, foi meu despertador aqui. Agora falando aqui do que a gente tem passado, pandemia e etc. Fake news. Médicos estão dizendo que o coronavírus não se propaga ou não vive em temperaturas acima de 20 graus. Veja bem, a pesquisa foi verdadeira, tá? Pesquisadores nos Estados Unidos estavam buscando esta informação a partir de dados fornecidos nos locais que já havia propagação de vírus. Europa, entre outros. Mas principalmente lá. E lá estava frio. Mas eles mesmos já haviam alertado de que eles não tinham ainda nenhuma conclusão a respeito. Tanto é verdade que a própria Organização Mundial da Saúde veio depois relatando que a propagação do vírus se daria e seria possível se dar também em temperaturas quentes, elevadas. Em temperaturas quentes é ótimo, né? Em temperaturas elevadas. E em países que têm umidade. Brasil, país tropical, abençoado por Deus, isso tudo é verdade. Mas o coronavírus se propaga aqui também, apesar das nossas altas temperaturas. Tá bom? Então, muito cuidado. Às vezes, uma parte da informação é verdadeira, a pesquisa existe realmente.
mas os próprios pesquisadores tiveram o cuidado de dizer e de informar que a pesquisa ainda não estava concluída, que eram dados ainda muito iniciais e que eles estavam buscando mais informações. Aí alguém vai e pega essa informação, distorce ou entende a sua própria maneira e sai por aí divulgando sem ter o cuidado de saber que estrago isso pode causar. E nós, na ingenuidade ou não, sabe-se lá por quê, vai lá com o dedinho nervoso na tela e já sai clicando para todo mundo, então a gente está livre aí do Covid-19. Não, não estamos, tanto é que nós também fazemos parte do planeta, também estamos vivenciando pandemia Covid-19. Muito bem. Outra mentira. 4 pacientes foram curados em São Paulo com o uso da hidroxicloroquina. Gente, olha o nome já é difícil. Veja bem, o que eles estão dizendo estão testando o medicamento e ele tem obtido bons resultados. Dentro de hospitais, com acompanhamento médico de especialistas. Aí as pessoas escutam esse nomão, hidroxicloroquina, que é um medicamento utilizado para pessoas que têm determinadas doenças crônicas, que necessitam desse princípio ativo e que fazem tratamento com médicos, especialistas e etc. E aí a população enlouquecida acha que essa é a cura de tudo, vai lá e compra e acaba com estoque e deixa à mercê pessoas que necessitam do medicamento. Então fica um alerta, se você saiu correndo atrás desse medicamento, dá um jeito de devolver ou faz chegar quem realmente precisa. Porque, gente, remédio sem necessidade é ruim, né? Faz mal à saúde. Então, vamos pôr a mão na consciência. Os pesquisadores estão buscando soluções, estão utilizando o que eles têm de recurso para aqueles que já estão hospitalizados, para aqueles que necessitam daquele tratamento. Então, não sai dizendo que essa é a 8ª maravilha do mundo, que já descobriu, porque não é assim. E aí, o que acontece? Atrapalha em vez de ajudar. Atrapalha quem necessita do medicamento e compra na farmácia com receita. Atrapalha, né? Então, o quanto somos responsáveis por isso? Precisamos ter bom senso. É necessário em qualquer momento da vida. Mas num momento como o atual, é mais necessário ainda. Precisamos raciocinar um pouquinho, tá bom? Deixar aí o dedinho nervoso quieto. Aí uma mensagem antiga do Divaldo Franco, ainda na época de eleições. Então é bem antiguinha mesmo, mas eu quis trazer para a gente entender como qualquer pessoa pode ser envolvida numa fake news. Qualquer pessoa, ninguém está livre disso. E aí, nessa mensagem, nessa suposta mensagem, o médium teria falado, o Divaldo Franco teria falado sobre o risco do Brasil, etc. E aí veio um jornal gaúcho falando, não, olha, isso é fake news, não é assim, não foi dessa maneira, e por aí vai. Então é necessário ter um cuidado sobre todos os aspectos. Olha só, você recebeu uma informação aí no seu WhatsApp de algum especialista falando determinadas coisas, ou um áudio e etc. Pega o nome desse especialista, coloca no Google, verifica se isso é verdade. Porque é muito comum pessoas se passarem por outras pessoas. Acontece, né? Então presta atenção nisso. Quer um exemplo? Há algum tempo atrás eu recebi um videozinho de uma médica lá da região norte ou nordeste falando sobre a vacina HPV. E ela era contra a vacina, a aplicação da vacina e etc. e tudo mais. Quando eu recebi aquilo, ora, eu tenho filhos em idade que tem que receber a vacina. O que eu fiz? Eu mandei imediatamente esse conteúdo a 2 especialistas que eu conheço e que são da minha confiança. O pediatra dos meus filhos e a minha cunhada, que é infectologista. Pedi que eles avaliassem aquilo e me dissessem, eu devo ou não vacinar meus filhos? Imediatamente os 2 me responderam, olha, deve vacinar. A médica respectiva tal está respondendo a um processo e tal, me mandaram as informações e tal. O que eu fiz? Não divulguei. E para a pessoa que me mandou aquilo, eu imediatamente mandei para ela as informações que eu recebi. É importante que quando a gente recebe alguma coisa, a gente tome certos cuidados. Muito importante. Não saia disparando, tá bom? Se você não conhece alguém, dá uma pesquisada na internet, pede ajuda de alguém, mas não saia espalhando. Espalhar é muito nocivo. É muito difícil depois a gente conseguir cercar tudo isso, tá bom? Mensagem do além, verdadeira ou falsa?
Verifique se o conteúdo é condizente com o estilo do espírito, no caso de mensagens espíritas, tá bom? Se é condizente com o texto, com o tipo de colocação de André Luiz, do Eurípides, do Bezerra de Menezes, porque são os mais comuns, né? Verifique. Eu não tenho esse conhecimento. Então, busque quem tem. De novo, busque quem tem. Segura o dedinho nervoso. Busque quem tem. Converse com os estudiosos que conhecem essas obras em profundidade. Eles vão ser capazes de avaliar. Procure a FEB, Federação Espírita Brasileira. Ele pode dizer se é verdade ou não. Se aquilo faz sentido ou não faz, né? Porque às vezes é ouro de tolo, sabe como? Então, parece o que é, mas não é. É verdade isso. Em qual contexto está inserida essa comunicação? O assunto que estava sendo tratado pelo médium ou pelo grupo, como é que está? A comunicação foi espontânea ou o espírito foi evocado? Quais as perguntas foram feitas? Foram pedidos conselhos? Foi solicitada a orientação ao espírito? Como que está isso? Aqui mais uma fake news. Foi um texto atribuído a Chico Xavier, ainda na época lá das eleições e tal. Eu trouxe de volta porque eu achei interessante. E que não se comprovou verdadeira. Mas muita gente replicou. Gente, a quantidade de coisa que eu recebi foi uma coisa impressionante. E eu confesso para vocês, eu não lia tudo. E não repassava. Se eu não leio, eu não repasso. Se eu leio, eu verifico. E se eu vejo que é boato, para quem me mandou, eu devolvo falando, olha, é boato, segura tua onda aí. Entendeu? Mas, gente, pelo amor de Deus, a quantidade de lixo que a gente recebe, passando por verdade, pelo amor de Deus, ninguém merece isso. E aí, essa questão das comunicações apócrifas, tá lá no livro dos médiuns, no capítulo 31, na segunda parte. E o que são essas comunicações apócrifas? São comunicações que não têm autoridade canônica, digamos assim, tá? Ou na literatura e na biologia, são aqueles que estão à margem. São textos que estão à margem. Muito bem. O que diz lá no livro dos médiuns? Muitas comunicações há de tal modo absurdas que, embora assinadas com os mais respeitáveis nomes, o senso comum basta para lhes tornar patente a falsidade. Outras, porém, há em que o erro dissimulado entre coisas aproveitáveis chega a iludir, impedindo, às vezes, se possa aprendê-lo à primeira vista. Essas comunicações, no entanto, não existem a um exame sério. O que ele está dizendo aqui? Gente, olha como isso é atual. O que ele está nos dizendo, e vale tanto para questões espíritas, tá? Mensagens espirituais, mensagens psicografadas, quanto para o nosso dia a dia, nossa realidade, plano físico, plano terrestre, pandemia, vida comum, ok? O que ele está nos dizendo é, quando a gente para analisar, a gente vê o absurdo daquilo. E aí a gente imediatamente interrompe um fluxo. É isso o que ele fala. É óbvio que ele estava tratando especificamente das questões espirituais, né? Das questões das comunicações mediúnicas. O que vem, o que os espíritos vêm trazer, tá bom? Mas isso serve para tudo. Faça um paralelo. É a mesma coisa, é o mesmo cuidado, tá? Se a gente olha com rigor, a gente percebe as falhas, a gente percebe que aquilo não é tão verdade assim, que aquilo é absurdo, não é? Então, a gente precisa ter realmente muito cuidado. Aí, as comunicações apócrifas, ainda continuando. Tem um texto que foi assinado como Bossuet. Bossuet, eu vou olhar aqui o nome dele porque é um francês do século XVIII, chama Jacques Denis Bossuet. Eu acho que é assim que fala porque eu não tenho certeza. Ele é um bispo, ele foi na época um bispo e teólogo, tá? Então Bossuet era uma figura importante dentro daquele contexto em que ele vivia. E ele era um defensor do absolutismo, ou seja, ele defendia a ideia de que os reis, eles recebiam, né, a sua condição de reis por questões divinas, tá? Então, essa era uma defesa que Bossuet fazia. Ele acreditava nisso. Reis como praticamente divindades. No sentido isso, de que Deus tinha determinado que aquele seria o rei, então quem vai contra Deus, né?
nesse sentido aí, tá bom? Muito bem. Aí um espírito chamado Alfred Marinhat, veja, se apropriou do nome Bossuet e deu uma comunicação. E aí, a Sociedade Espírita, de Estudos Espíritas, Sociedade Parisiense, leu, né, a mensagem e começou a estudar, a analisar, levantar questionamentos e, numa oportunidade, questionou então o espírito que assinou como Bossuet. E aí a resposta dele para esse grupo foi: eu desejava escrever alguma coisa, a fim de me fazer lembrado dos homens. A carência, né? Vendo que sou fraco, ou seja, ele não tinha nada que ele entendesse de valor para passar. Entendi de apadrinhar o meu escrito com o prestígio de um grande nome. Ele se fez passar por alguém, se apropriando desse nome, dessa pessoa, e passou uma mensagem. Então, se a sociedade lá não tivesse o cuidado de analisar, de verificar, de ponderar, de estudar aquilo, teria tomado aquela mensagem como sendo de Bossuet. E não era. Agora, traça aqui um paralelo. Você recebe as informações aí no seu celular. Pessoas que se dizem ser quem não são. Você acredita? Não. Faça, tenha um critério, talvez um critério não tão profundo, não é como os estudiosos em Paris, mas tenha o cuidado. Verifique. Ah, é mesmo? Não é? Por exemplo, eu verifiquei aquela questão que eu comentei. É uma profissional de saúde, é uma médica, mas ela foi infeliz na colocação dela, entendeu? Mas existem outras situações em que a pessoa diz, principalmente em áudio, quando não tem a imagem, que a pessoa diz que é fulano, beltrano, que trabalha aqui ou trabalha lá. Vai e verifica. Tira a dúvida. E aí, continuando no slide, quem sabe lá ao certo poderíeis enganar-vos. Outros menos perspicazes teriam aceitado. Então, sejamos perspicazes. Chegou uma informação no seu celular aí, na sua rede social, verifica, não sai espalhando isso. Tenha esse cuidado. Não seja você o propagador de uma informação falsa. Por ingenuidade, por ansiedade, o que te move? Então verifica, toma cuidado. Esse é um alerta muito importante. Aí na Revista Espírita da edição de julho de 1860, tem um texto, que é uma psicografia também, que é do Espírito Charlet. O Espírito Charlet, na verdade, ele é quem diz ser, tá? É Charlet mesmo. Mas ele vai narrar, então, a questão de vida em outros planetas. E na narrativa dele, ele vai se empolgando. E aí, é como se a narrativa dele ganhasse uma proporção um tanto fantasiosa. Sabe quando você vai contar alguma coisa que é de verdade, aconteceu realmente com você, mas você se anima tanto, você se empolga tanto, que você floreia, põe umas coisas assim que, né, para causar mais impacto, para envolver. Tá? Pois é, então, o Charlet acabou fazendo isso. Não com a intenção de, como ele explica, tá? Ó, ele diz assim: aliás, o erro que cometi não poderia ser prejudicial aos olhos das pessoas esclarecidas. Realmente não prejudica. Que o reconheceriam facilmente. Porque as pessoas esclarecidas que estavam estudando aquilo entendiam que aquilo era ou não era, não é? Mas para os ignorantes, ou seja, nós leigos, passaria despercebido. Talvez a gente tomasse até como verdade. Entretanto, olha ele, entretanto concordo que errei. Ele assume isso, agi levianamente. E isto vos prova até que ponto deveis controlar as comunicações que recebeis. E aqui, gente, de novo, eles estão falando de questões espíritas, mas a gente pode trazer isso para a nossa realidade, tá? Para o nosso plano físico também. Então, olha, isto vos prova até que ponto deveis controlar as comunicações que recebeis. Este controlar é verificar mesmo, de novo, vamos lá, verifica, não passa adiante sem saber. Aí, continuando também, ainda na Revista Espírita, na edição de julho de 1860. Só os espíritos chegados ao último grau de perfeição estão isentos de erros. Não é o nosso caso, ainda não estamos lá. Os outros, por melhores que sejam, nem tudo sabem e podem enganar-se. Mas, quando verdadeiramente bons, o fazem de boa fé e concordam francamente,
ao passo que os outros o fazem conscientemente e se obstinam nas mais absurdas ideias. É por isso que nos devemos guardar de aceitar tudo quanto vem do mundo invisível, sem antes submeter ao controle da lógica. Eu vou tomar uma liberdade aqui, que é trocar este mundo invisível pelo mundo virtual. Faz sentido? Olha isso. Os espíritos que estão desencarnados continuam sendo o que foram aqui. E nós também somos espíritos, estamos apenas encarnados, essa é a nossa diferença. Então, se nós não temos cuidados aqui, o mesmo se dá do outro lado. Há espíritos lá que fazem inocentemente, não é? Como o Charlet fez. Mas há outros que não, como o Maranhá, não é? Então, a gente precisa ter cuidado. O que está invisível aos nossos olhos, aquilo que nós não alcançamos. E hoje, no plano físico, nós temos também a questão virtual. Nós não sabemos quem é que está do outro lado. Quem é que começou esta corrente de informações. Entendeu? Essa é a analogia que a gente também precisa fazer. Aí no livro dos médiuns, os espíritos vêm e nos dizem o seguinte: a facilidade com que algumas pessoas aceitam tudo o que vem do mundo invisível, e eu vou tomar liberdade /virtual, sob o palio de um grande nome, é que anima os espíritos embusteiros. A lhes frustrar os embustes é que todos devem consagrar a máxima atenção. Daí o repetirmos incessantemente: estudai, antes de praticardes, porquanto é esse o único meio de não adquirirdes experiência à vossa própria custa. É claro que aqui ele está falando especificamente para os médiuns, mas isso vale para qualquer um de nós. Por quê? Porque nós precisamos ter este cuidado. Se nós recebemos uma informação sobre a qual nós não temos o mínimo de conhecimento ou um domínio, por que passar adiante? Em vez de ajudar, você pode prejudicar. Já parou para pensar nisso? Esse é o cuidado que é necessário ter. É sobre isso que eles estão dizendo. Estudai, verifica, antes de sair disparando ou acreditando em qualquer coisa. Aí tem uma psicografia do Chico Xavier, que é o Irmão X, em que há 3 crivos. É muito interessante. Nessa história, nessa psicografia, conta o seguinte: Sócrates, um filósofo grego, está lá tranquilo, na vidinha dele, e chega um amigo para contar alguma coisa para ele, esbaforido, ansioso, do tipo: meu, é a última novidade, eu preciso te contar, você precisa saber, entendeu? A ansiedade é isso. E aí esse amigo chega, com tudo, super envolvido. E aí Sócrates, na serenidade dele, né, no seu nível ali de evolução, olha para o amigo e fala assim: tem certeza absoluta quanto o que você pretende me comunicar? Tem certeza absoluta? É verdade isso que você está querendo me contar? Verdade. É verdade? É verdadeiro? Aí o amigo dá aquela travadinha, né, básica. Não, mas eu preciso compartilhar, né? Eu não sei se é bem verdade, mas eu preciso te contar isso. E aí vem o segundo crivo: bondade. Ainda que não seja real, né, verdadeiro, o que você acha que você sabe, pelo menos é bom o que você vai me contar? Vai me fazer bem? Vai ajudar realmente? Vai ser bacana isso? Proveitoso? Positivo? Será? Bom, é bom. Mas eu preciso te contar, entendeu? Eu preciso te contar. E aí ele vem com o terceiro item, com o terceiro crivo: utilidade. Vamos lá, você não sabe bem se é verdade. Você acha que é bom, mas não tem certeza. É útil, pelo menos? É útil. Por quê? Se for útil, pelo menos vai fazer diferença. Mas se você não tem certeza que é verdade, já põe um pé atrás. Se você não tem certeza se é bom, já põe os 2 pés atrás. Aí você vai... Se você já tá com os 2 pés atrás, você tem certeza que vai ser útil também? É a pergunta. E aí, quando o amigo travou ali,
o filósofo remata com o seguinte: se o que tens a confiar, ou seja, se o que você quer divulgar não é verdadeiro, não é bom e não é útil, esquece, não passa adiante e não se preocupa com isso, porque não valem casos de edificações para nós, é perda de tempo. Você perde o seu tempo, você faz com que o outro perca o tempo dele. Veja, o seu tempo você pode despender como você quiser, mas você vai fazer o outro perder o tempo dele também? O tempo dele não te pertence. Mas ele vai ter a consideração de olhar e de ler e talvez passar adiante porque você está mandando. E você é uma pessoa em quem ele confia. Então, tome cuidado com isso, tá? De novo, gente, eu passei essa palestra inteira, eu acho que se contar quantos tome cuidado eu já falei, sei lá, né? Tô me repetindo, mas é real isso. Então, o Sócrates arremata. Está aí, meu amigo, a lição de Sócrates em questões de maledicência. Maledicência é aquilo que a gente propaga, o boato que a gente propaga, a informação falsa que a gente propaga, porque a gente não para pensar se é de verdade, não pesquisa se é verdadeiro, não sabe se realmente é bom e nem se preocupa em saber se é útil. Então são os 3 crivos que eles trazem para nós, tá bom? E por fim, gente, onde é que nós podemos checar o que chega pra gente? A imprensa, ela tem uma preocupação muito grande em checar a informação. Eu sou jornalista de formação. A nossa premissa é: de onde vem esta informação? Quem está por trás desta informação? Ela é verdadeira? Ela é importante? Ela é útil? Ela é boa? Então, nós, antes de publicarmos, de divulgarmos, nós temos que passar por uma série de checagens e observações. Então, a imprensa tem este cuidado, porque cada vez que chega uma informação falsa, gente, dá uma trabalheira que vocês não queiram saber. Então, por favor, não fiquem disseminando, né? Vamos ter essa consciência. Mas, então, a gente tem alguns locais que a gente pode procurar. O G1 tem Fato ou Fake, tá? Que é o Grupo Globo. O projeto comprova.com.br, que é uma junção de jornais da grande imprensa, tá bom? Jornais e revistas. Estadão, Exame, Folha de São Paulo, Veja, UOL. Então, ali você pode verificar também. A Publica.org, que é uma agência de jornalismo investigativo, tá? Foi fundada por mulheres em 2011. Aosfatos.org, também é uma agência especializada na checagem de fatos e também é membro da International Fact-Checking Network e é contratada pelo Facebook, então eles também buscam isso, tá? A agência Lupa, que é ligada ao jornal Folha de São Paulo, foi a primeira do Brasil estritamente dedicada ao que se chama de fact-checking, checando os fatos, né? No caso, prioriza as eleições, sempre pode ser uma forma. O Fake Check, que é o detector de fake news, tá bom? É uma plataforma e essa foi criada na Universidade de São Paulo, USP, e na Federal, junto com a Federal de São Carlos, para checar as notícias falsas, e aqui eles usam inteligência artificial. Nas anteriores são jornalistas, são pessoas mesmo que estão checando e buscando as informações. Mas o Fake Check, ele é um trabalho de inteligência artificial de junção de pesquisadores destas 2 universidades, a USP e a Universidade Federal de São Carlos, tá bom? E aí, por fim, boatos.org, que são essas coisas mais corriqueiras e é legal, também é um jornalista que faz, e o E-Farsas, que foi lançado em 2002 pelo analista de sistemas Gilmar Lopes, tá bom? Gente, é isso. Aí aqui tem as minhas fontes de pesquisa, tá bom? O FEB, o Jornal Estado de Minas, Tecnologia, Manual do Homem Moderno, a Revista Internacional, o Alerta do Divaldo Franco e por aí vai, tá? Tem alguns slides aqui, mas eu não vou me ater a isso não, tá bom? Só pra vocês saberem que a gente teve aqui um pouquinho de cuidado para montar essa palestra. Essa exposição, que eu ainda tô longe de ser palestrante, mas tô a caminho, tá? Vamos devagar. Eu espero sinceramente que eu possa ter ajudado com um pouquinho da minha formação como jornalista e um pouquinho do conhecimento dentro da doutrina, que a gente possa apaziguar o coração, que a gente possa ter o cuidado de avaliar como é que nós estamos e o que nós estamos recebendo e repassando. Vamos nos lembrar, nós repassamos porque recebemos de quem confiamos e quem recebe de nós confia também em nós.
Então vamos ter esse cuidado. Isto é muito importante. E a gente recebe lixo demais, né, gente? Vamos diminuir essa quantidade de lixo, né? Vamos diminuir, porque a coisa fica melhor, flui melhor, fica mais leve, tá bom? Isso é o que eu tenho para hoje. Agradeço imensamente a sua companhia. Eu espero que você e sua família estejam todos bem. E aí a gente encerra essa exposição de hoje, elevando os nossos pensamentos a Jesus, nosso Divino Mestre, pedindo que mais uma vez Ele continue conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos fortalecendo. Que nós sejamos todos capazes de ter a sua proteção para passar por esta fase de transição, melhorando-nos, cuidando da nossa reforma íntima e segurando o nosso dedinho nervoso na tela do nosso celular. Muito obrigada, fiquem todos com Deus.